todos, um prazer estar aqui participando da Tecnoagro. Em nome da Valdirene, eu cumprimento aqui todas as autoridades, empresários, estudantes, organizadores. Eu queria hoje, nessa fala aqui que foi me dada de aproximadamente 20 minutos, falar um pouco de Minas, do agro e também do Brasil. Sobre Minas, nós estamos completando exatamente 4 anos e meio da nossa gestão. Quero relembrar aqui que há 4 anos e meio atrás, nós tínhamos um estado caótico, arruinado, que não pagava os repasses para as prefeituras, que não tinha quitado o 13º salário de 2018, que não tinha previsão de pagamento de folha de pagamento, que não tinha um comprimido na rede pública da saúde. Me lembro bem que durante a minha campanha de 18, em diversas cidades que eu passei, especialmente as pequenas, onde tem uma unidade de saúde, que essa unidade de saúde estava fechada, e com um outdoor na fachada escrito o seguinte: fechado porque não recebemos recursos do governo do estado. E qualquer um que quer corrigir uma instituição, seja filantrópica, privada ou do Estado, precisa primeiro respeitar a matemática. E foi o que nós fizemos de lá para cá. Reduzimos gastos e ampliamos receitas sem aumentar impostos. Tem que ficar muito claro, porque o que aconteceu nesses 4 anos e meio, inclusive, foi redução de imposto. Não tivemos um imposto majorado em Minas Gerais. A despesa recuou bastante, enxugamento nas autarquias, no Estado, nas estatais. As nossas estatais saíram de uma gestão política que não atende o mineiro para uma gestão profissional. Tanto é que as empresas do Estado mais do que triplicaram de valor aquelas que têm ações negociadas em bolsa, o que demonstra que a gestão avançou muito. E saímos de um déficit de 11 bilhões de reais em 2018, 11 bi negativo, para um superávit o ano passado, 2022, de 2 bilhões. Então isso demonstra que hoje Minas Gerais tem sim as contas controladas, mas temos um problema seríssimo ainda. Nós temos uma dívida monstruosa com a União, 150 bilhões de reais de dívida, mas pelo menos o que entra é suficiente para pagar as despesas, o que não deixa de ser um grande avanço. Tivemos algumas mudanças extraordinárias, talvez a maior delas na atração de investimentos. Enquanto o último governo conseguiu atrair em 4 anos 26 bilhões de investimentos privados, construção de novas empresas, indústrias no estado, nós conseguimos nos primeiros 4 anos 270 bilhões. Então nós não estamos falando de um crescimento de 30%, de 40%, é um crescimento de quase 1000% que o estado conseguiu na atração de investimentos. E muito disso eu atribuo à questão de Minas Gerais ter conquistado novamente credibilidade. Quem vem investir aqui hoje sabe que será atendido profissionalmente, porque no passado eles falavam: seja bem-vindo, mas para o seu projeto ser analisado aqui com agilidade, ser aprovado,
você precisa doar para o partido tal, precisa ajudar o candidato tal. E hoje isso não existe mais. Ainda temos muito o que melhorar, mas hoje o estado de Minas se transformou em referência na geração de energia solar, na atração de investimentos, como eu comentei agora, e principalmente na geração de empregos. De acordo com o CAGED, que foi publicado agora no último mês, até maio, nós já superamos 715 mil empregos formais gerados na minha gestão. Conversando agora com o vice-prefeito, ele me diz que em Uberlândia está difícil conseguir mão de obra. E a cada vez que eu vou para o interior, eu vejo mais regiões se enquadrar nesse cenário, o que é muito bom. Porque o meu grande sonho é um emprego digno para cada mineiro. Sou favorável a pagamento de assistência social em período de pandemia, em período de recessão, mas o que o mineiro quer é dignidade. E ninguém vive com dignidade recebendo a ajuda do Estado. Precisa ter autonomia, precisa ter independência. E o agro, dentro desse contexto, tem uma relevância fundamental. Estava revisando com o secretário Tales agora os números que eu quero citar aqui. O ano passado, o agro bateu a melhor marca de participação na economia mineira das últimas décadas, 22%. Algumas décadas o agro não tinha uma participação tão elevada. 22% de tudo que foi produzido em Minas Gerais em 2022 veio do agro. Mais de 205 bilhões de reais. É muita produção. E batemos recorde em exportação, 15 bilhões de dólares. É muita coisa que foi enviada para fora. Isso gera emprego, movimenta a economia e faz com que o campo tenha cada vez mais protagonismo dentro do Estado. A nossa produção é cada vez mais diversificada, algumas regiões com café, outras com grãos, outras pecuária, e Minas deixou de depender única e exclusivamente de um produto. Então isso é muito bom, porque quando um está com preço maior, o outro não está, e acaba ficando uma economia mais estável. Tivemos um avanço extraordinário, e aqui fica o meu reconhecimento à equipe da Secretaria de Agricultura, ao IMA, à Emater, à EPAMIC, que todos participaram, que foi nós eliminarmos a vacinação contra a fitose. Isso é um avanço extraordinário. Representa menos complicação para o pecuarista, menos custo e acesso a mais mercados. Então, algo fenomenal. Se não me engano, há mais de 30 anos nós não vivíamos uma situação como essa. Isso torna a nossa pecuária mais competitiva. Temos feito um trabalho de valorizar aquilo que Minas é sinônimo também no agro, que é o nosso café, é o nosso queijo, é a nossa cachaça e, por embalo, os doces também, que quase tudo vem do campo. Ano passado, aqui em Patrocínio, tivemos a felicidade de ver sacas de café serem comercializadas por mais de 60 mil reais. E o que nós temos feito é exatamente isso. Além de melhorar a produtividade, é melhorar em muito a qualidade do que é produzido em Minas. Eu sempre digo, tem vinho de todo valor, por que não pode ter café e queijo de todo valor também? Por que nós temos de só produzir commodity, café que está tabelado lá na bolsa? Por
que o nosso queijo só tem que ser aquele queijo comum? Não está sendo mais. Esses produtores, muitas vezes micro e pequenos produtores, têm tido acesso a facilidades que não tinham antes e melhorado a produtividade e principalmente a qualidade. Queijos nossos vão para a Europa e voltam de lá com medalha de primeiro lugar. Não perdem em nada para os franceses, para os espanhóis, para os italianos. Então hoje Minas tem se transformado em sinônimo de produto de qualidade. E isso é extraordinário, porque significa que o produtor rural vai ser muito mais bem remunerado. E quando isso acontece, ele vai investir mais ou menos? Vai investir mais. Quando isso acontece, o vizinho dele vai querer melhorar ou não vai? Vai ter mais geração de emprego ou não vai? Então nós estamos criando um círculo virtuoso dentro do Estado e o agro participando ativamente. Mas eu quero lembrar aqui que nós temos grandes desafios. Quinta e sexta-feira passada, eu passei em 9 cidades ali no centro-oeste, em direção ao Alto Paranaíba. As últimas cidades que eu passei ali foram Bambuí, Medeiros e Pratinho. E nas 3 cidades eu estive com produtores rurais e lá eu escutei reclamação. Primeiro das estradas, que sabemos precisam melhorar e estão melhorando. Nunca se investiu tanto em recuperação de estradas, mas eu saliento que durante 10 anos, até 2021, nós não tivemos nenhum asfalto novo no estado. No máximo, houve operação tapa-buracos. Mas estamos tirando esse atraso. Hoje nós temos aí dezenas de frentes de trabalho no estado, mas é necessário malha viária adequada para escoar a produção. Caso contrário, nós vamos continuar enfrentando problemas. Estamos fazendo o possível, concessões, inclusive daqui para Araxá, no sul de Minas, para que esse processo seja agilizado. Além das estradas que eu escutei reclamação, que eu sempre escuto, e muitos aqui devem ter, energia elétrica. Antes de passar nessa região, eu estive em Nova Serrana na inauguração da subestação número 71 das 200 que estão sendo construídas em Minas Gerais. Porque a nossa CEMIG, semelhante às estradas, durante 15 anos foi investir em todo o Brasil, exceto num estado, Minas Gerais. Isso significa que tudo que nós herdamos em 2019 estava sucateado, tanto a distribuição quanto a transmissão. E com essas 200 subestações que estão sendo construídas, nós vamos sanar o problema de fornecimento de energia elétrica, principalmente para a zona rural. Mais de 600 mil produtores, a grande maioria hoje que só tem energia monofásica, passará a ter energia trifásica, na quantidade que precisar. Então isso é um avanço extraordinário. Não quero mais visitar a propriedade rural onde o pivô central, as bombas, os equipamentos são movidos a energia proveniente de gerador a diesel, como acontece muito ainda. Tenho ciência, mas a cada mês que passa a CEMIG está entregando mais subestações. E é questão de tempo para que esse problema seja sanado. E lembro também que, durante o nosso governo, ocorreram e não vai ocorrer nenhuma invasão à propriedade rural. Porque a nossa polícia militar... Organizado não temos. Tem a orientação
de resolver o problema assim que o primeiro invasor passar por qualquer porteira ou por qualquer divisa. Então, Minas dará toda a atenção com relação à segurança de propriedade rural. E me preocupa muito a questão Brasil. Esta sim é preocupante. Aqui em Minas eu tenho certeza que nós teremos mais 3 anos e meio de desenvolvimento. Porque tudo o que eu disse está acontecendo. 6 hospitais regionais estão sendo construídos depois de abandonados. 400 UBSs, unidades básicas de saúde, até o final do meu 8º ano serão entregues. Já entregamos mais de 150. 1.500 escolas já foram reformadas, mais 2.000 serão. Então, em Minas, as coisas estão caminhando, estão planejadas. O que eu temo é pelo Brasil. Por quê? Porque nós estamos tendo um governo que está privilegiando o retrocesso em vez do avanço. Quais retrocessos? Nós tivemos conquistas importantíssimas nos últimos 10 anos. Depois de Petrolão, Lava Jato, Mensalão, etc. E essas conquistas hoje estão ameaçadas. Banco Central Independente, uma conquista importantíssima, muito melhor juros de 13,75%, ou é 13,25%, do que inflação de 130% igual o vizinho aqui. Muito melhor, e vai começar a cair esses juros agora, a tendência é essa. Banco Central Independente é um banco central imune à politicagem, que já causou muitos danos no Brasil. E quem é mais velho aqui como eu, lembra das inflações de 80% ao mês. Então é uma conquista da sociedade, um banco central independente. Eletrobras privatizada, foi outra conquista. E querem mudar essa privatização, um grande retrocesso. Postos de diretoria e altos cargos nas estatais terem como exigência pessoas com capacidade técnica e bom histórico. Querem mudar isso também. Será que nós queremos bandido à frente da Petrobras, de outras grandes empresas, como já fizeram no passado? Marco do saneamento básico. E aí, Janaína? Que foi outro grande avanço que vai trazer centenas de bilhões de investimentos até a década de 30, universalizando o saneamento, coisa que é comum aqui para nós, mas que em muitas regiões do Brasil não é. Querem rever esse marco do saneamento, também um retrocesso. Segurança no campo. Quem dirige o Brasil vestindo camiseta do Movimento Sem Terras, boné do Movimento Sem Terras? Que exemplo que eles estão dando? Durante a minha primeira gestão, nós tivemos uma reintegração de terra no sul de Minas. E eu me lembro perfeitamente, lá naquela propriedade tinha coisa de 20, 30 pessoas. No dia da reintegração, que a polícia militar foi desocupar, tinha mais de 500. São pessoas que vivem de encenação. Na hora que vai fazer uma reintegração, coloca lá idosos, crianças na linha de frente, para poder falar que aqui não tem interesse social. Eu nunca vi nenhum país desenvolver através de encenação. Eu acredito em trabalho sério e disciplina. Então, um governo que endossa esse tipo de ação é um governo do qual eu não espero nada. Então, nós temos que estar alertas. Mas eu digo aqui para encerrar que nós, governadores do Sul e do Sudeste, estamos unidos e muito atentos a todas essas questões.
E nós representamos 56% da população do Brasil. E não vamos deixar que essa pauta de retrocesso prospere. Temos reunido com as nossas bancadas federais e deixado muito claro o perigo que isso pode representar para esses estados onde a maioria dos brasileiros moram. Então estamos atentos. Não gosto de fazer previsão ruim, mas fazer previsão boa com esse atual governo é difícil. Se nós conseguirmos segurar as pontas nesses 3 anos e meio, na minha opinião, já é um avanço extraordinário. E aqui em Minas nós vamos segurar. Aqui, como eu disse, vocês podem contar com o nosso governo. Desejo que a todos um ótimo evento, é uma oportunidade de ampliar conhecimento, de ver coisas mais produtivas, mais modernas. Então, fico muito satisfeito de que o agro aqui no Uberlândia, no Triângulo Mineiro, esteja trazendo do Espírito Santo esse evento que já mostrou, agrega e funciona muito bem. Muito obrigado a todos, um ótimo evento, bom dia.